Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Will, vocês estão no canal Classic Edition Toys, estamos aqui para mais um review de figuras de ação e o escolhido da vez foi o KBB Hornets Agent, ou melhor dizendo, o nosso querido Bumblebee aqui em uma versão knockoff produzida pela empresa Kubianbao, que é uma figurinha aqui que faz bastante sucesso aí na internet entre os colecionadores de Transformers, e a gente está trazendo aqui para o canal para a gente dar uma olhada e ver se esse Bumblebee aqui atende ao que a gente está querendo para a coleção. A gente começa falando aqui da caixinha. Veio uma caixinha muito legal, inclusive o vendedor lá do AliExpress, foi onde eu peguei essa figura aqui, mandou em uma caixa de envio, então a caixinha chegou super íntegra aqui para mim, sem nenhum amassado nem nada, muito arrumadinha. E a gente vê aqui a caixinha, tem inclusive, olha só, uma imagem da figura, mas ela em um tom aqui, ó, brilhante, super bonito aqui, um tom metalizado no nome da figura aqui, ó, KBB Hornets Agent, e a gente vê aqui o modelo dele, inclusive Master Classical Series. Então acredito que seja uma série de figuras aqui da KBB que ela esteja produzindo aí. Chaos de Transformers, né? Aqui do lado a gente tem inclusive uma figura desse nosso Hornets Agent aqui com um Optimus Prime aqui, inclusive é uma cena bem legal que a gente sempre relembra aí também, né? A figura paterna que o Optimus é para com os Autobots, especialmente com os minicars e mais especialmente ainda com o Bumblebee, que é aparentemente mais jovem aí, o mais crianção deles todos lá, os Autobots, né? A gente tem aqui do lado também uma imagem dele, inclusive uma pose aqui dinâmica, né? Tem até uns efeitozinhos. A parte de baixo aqui o nome dele, o modelo, aqui em cima ele como veículo e aqui atrás tudo em texto aqui, acredito que sejam questões legais de segurança lá da China mesmo, está tudo em chinês, o mandarim, não sei, inclusive a indicação de idade, a partir de 6 anos. Então, com tudo isso colocado, vamos abrir essa caixinha aqui, ver como é que está o nosso Bumblebee KO, ou melhor, o nosso Hornets Agent. Bora lá! Bem, aqui está ele, o nosso Hornets Agent, ou melhor, o nosso Bumblebee, já fora da sua embalagem e já saiu e ganhou aqui as insígnias Autobots que já colei nele aqui, né, para já deixar ele mais oficial um pouquinho, né. Então a gente começa falando como sempre aqui da altura da figura, a gente chega aqui, ele tem por volta aqui dos seus 10 centímetros, é uma figurinha aí do tamanho que eu estava mais ou menos esperando, que eu já imaginava. E a gente pode ver aqui então melhor os seus detalhes, né? Ele tem uma aparência bem G1 mesmo, interessante aqui, apesar de ter aqui os braços pretos, temos os antebraços amarelos, aqui os pés são formados pelo capô do Fusca mesmo, ó, bem legal, inclusive a gente tem pintura aqui, ó, nos faróis, nos para-choques aqui também, muito legal aqui, muito bem feito, e isso aqui a gente nota que era uma coisa que eu meio que fazia questão em uma figura do Bumblebee, até por me lembrar da figura vintage mesmo. Eu queria que quando ele se transformasse, ele ficasse um fusquinha, né? Era algo que eu queria muito e era o que essa figura aqui poderia me proporcionar. A gente tem aqui inclusive os detalhes, ó, os vidrinhos estão azuis, como do personagem no desenho animado mesmo. A gente tem aqui o detalhe do rostinho, lembra até o do Bumblebee, ele tem os detalhes aqui ao redor do rosto, aqui, ó, um pouco mais quadradinho aqui, se a gente conseguir focar aqui, legal, ó. Olhos azuis, os chifrinhos no capacete, aqui a parte da frente do capacete também, super bem feitinho. A gente nota aqui atrás, ó, todos os detalhes dele, tem as questões, obviamente, de parafusos e tal, para ele poder se transformar. E olha que legal aqui, isso era algo que eu fazia questão também na figura de um Bumblebee, né? Ter esse tipo desse step aqui nas costas, porque muitas vezes na animação a gente via o Bumblebee de costas e ele tinha realmente essa rodinha aqui nas costas, né? Então tá super legalzinho aqui, bem feitinho. Gostei aqui da figurinha, os detalhes
me atendem ao que eu queria, né? Ele tem aqui uma aparência, o quadril também está amarelinho, os antebraços, pés e todo o torso aqui. Então está bem com uma aparência da animação G1 aqui. Curti esse Bumblebee, mas obviamente aqui a gente está dando uma olhada na sua aparência de robô. Vamos ver agora como é que ele fica na forma de veículo, se ele fica como um fusquinha legal mesmo. Então vamos lá, bora transformar. E aqui está ele, nosso Bumblebee, em sua forma de veículo aqui agora para a gente dar uma olhada. E olha só que carrinho legal que ele se transforma, né? Um Fusca, exatamente, aqui a gente tem a aparência de um Fusca, que era o que eu mais queria em uma figura do Bumblebee. Um Fusca redondinho, bem bonitinho, inclusive meio atarracado, como era a figura vintage mesmo. Para mim tá perfeito, é exatamente o que eu procurava em uma figurinha do personagem. Então a gente tem aqui um Fusquinha bem bonito, inclusive tem aqui o step, como é que fica na parte de trás aqui do veículo, os detalhes que a gente já tinha visto, né, das pinturas. Então tem um detalhamento bem legal aqui na forma que ele está transformado, inclusive aqui calotas nas rodinhas, as rodinhas giram independentemente aqui, então dá para você rodar com o carrinho, né? A superfície minha aqui não é lá tão lisa, mas fica bem decente aí, um carrinho realmente que dá para brincar. Inclusive a gente vê aqui como é que ele está por baixo, transformado. Tem aqui espaço para você guardar o acessório que acompanha a figura, né? A sua arma laser aqui, a sua pistola, dá para guardar aqui. E aqui vou fazer uma antecipação da nossa hora da comparação, só para a gente ver com outras duas figuras que são pequenas aqui também, são da linha Legends, da época da Combiner Wars. Aqui a gente tem o Brawn de Titan's Return e o Wind Charger de Power of the Primes, para a gente ver aqui a questão da escala. A gente já nota aqui que não está muito dentro não, né? Porque olha só o tamanho de um Fusca comparado a um Jeep aqui e a um carro esporte, né? Então a gente não tem aqui uma escala muito própria não. Então a gente tem aqui, olha só, não dá para um Jeep ser menor do que um Fusca, nem aqui o caso, né? Então são carrinhos aqui que não são muito compatíveis, pelo menos na forma de veículo eles não estão lá muito equivalentes não. Vamos ver depois lá na hora da comparação efetivamente se na forma de robô eles vão estar mais parelhos aí. Vamos falar agora das articulações dessa figura aqui. Ele é relativamente simples, tem algumas questões que são por conta da sua transformação, mas também ele é bem articulado, considerando o fato de que é uma figurinha que tem essa action feature de se transformar, né? A gente pode falar aqui que ele vira a cabeça para os lados, ele tem um encaixezinho aqui da parte de trás. Se você quiser tirar aqui, até deixar um pouquinho assim, você consegue ter uma movimentação de cabeça maior, consegue até descer um pouquinho a cabeça e subir ela, mas é pouca coisa, viu? No movimento não é lá muito extenso não. Temos aqui a articulação no ombro, que pode subir até aqui, por conta dessa ball joint, que é até meio exposta por conta da transformação, então ele consegue girar 360 graus. Tem articulação aqui também dessa mesma forma aqui no cotovelo, então permite dobrar e girar para os lados. Temos aqui, inclusive, articulação no punho, pode girar a mãozinha aqui também. Não temos articulação aqui no quadril, ele não pode girar aqui, mas faz parte até por conta da engenharia da construção da figurinha aqui, para ele poder se transformar, né? Então temos a articulação aqui das pernas junto ao quadril, ele pode abrir bastante aqui também, pode ir para frente, olha só, tem uma grande amplitude aqui, pode ir para trás também, olha só. Pode ir bastante também. A articulação da mesma forma aqui no joelhinho, também dobra, gira para os lados. E temos aqui junto ao pé aqui, que ele também pode descer o pé bastante. Inclusive é para ele se transformar, né? Quando você abre aqui a portinha do Fusca, então ele desce bastante esse pezinho aqui. E se você considerar a articulação, né, o aspecto da rodinha virar aqui na parte de dentro também, que faz parte aí para ele poder ficar com os pés no chão, e quando ele fica no modo veículo aí vira o pneu aqui, as rodas da frente aqui do Fusca. Então uma figurinha aqui bem articulada, considerando o aspecto dele se transformar, eu curti bastante aí o aspecto dele aqui em termos de articulações. Com relação a acessórios, ele vem com apenas um, com essa arminha laser aqui, bem bonitinha, bem pequenininha também, mas olha só, super detalhadinha, gostei de ver aqui, bem
interessante aqui a forma como a construíram. E você pode colocar aqui na mão do nosso Bumblebee e aí ele já está preparado para lutar contra os Decepticons. Então, acessorinho, acredito, bem básico aí, mas que tem tudo a ver com o personagem, afinal era o que ele usava no desenho animado mesmo, né? E chegou aqui agora a nossa hora da comparação, um momento que a gente sempre curte fazer para comparar a figura com outras versões suas normalmente ou com outras figuras da mesma linha. Vai ser o caso aqui, porque não tem outro Bumblebee para a gente fazer um comparativo aqui, né? Esse é o meu primeiro. Mas aqui a gente tem o nosso Optimus Prime ou Iron General, se você preferir, outra figura KO aí de Transformers. Para a gente ver aqui a questão de escala dos dois, o Bumblebee está batendo mais ou menos aí na metade da coxa do Optimus. Eu acho que com relação a esse Optimus e Bumblebee aqui, a escala está bem legal aqui, está bem dentro do que a gente via no desenho animado. Aqui os dois eu achei que ficaram bem equivalentes. E agora aqui a gente vai repetir o comparativo que tínhamos feito antes, com esses personagens aqui em modo veículo, agora em seus modos robô, para a gente ver como é que eles ficam. Falar para vocês que, apesar de no modo veículo ficarem muito diferentes, né, estarem nem um pouco equivalentes, aqui fica um pouquinho melhor, a gente colocar lado a lado aqui, porém eu acho que ainda não está tão legal. O Bumblebee está mais alto aí que o Brown e o Wind Charger, e se a gente fosse lembrar do desenho animado G1 aí, das próprias escalas que eles utilizavam, é para esses dois aqui serem um pouquinho maiores do que o Bumblebee. Apesar de todos serem na categoria dos minibots, né, os menorzinhos eram o Bumblebee e o Cliff Jumper. O Brown e o Wind Charger, junto com o Gears, eram um pouquinho maiores do que Bumblebee e Cliff Jumper. Então eu acho que não fica ainda tão perfeito. Se você for muito purista, não dá para colocar suas figuras Legends aí exatamente junto com esse Bumblebee aqui não. Então, aí está, pessoal. Este foi o nosso review do KBB Hornets Agent, ou melhor até pra gente aqui, o nosso Bumblebee Knockoff, uma figurinha que eu curti demais, achei muito bem feitinha, ainda mais considerando que é fabricada aí por empresa terceirizada, né? Não é uma figura oficial licenciada da Hasbro, mas só tenho elogios a fazer a ela, viu? Porque não fizeram uma réplica de uma figura que já existe. O que a gente muitas vezes vê é o pessoal pegando aí a figura original, aumentando seu tamanho, diminuindo e tal, mas utilizando o que a figura já tinha. Esse aqui, salvo engano, eu não desconheço uma outra figura igual a essa, o pessoal da KBB pegou e fez do zero, né? A engenharia aqui foi muito legal, fica um modo veículo, um fusquinha muito bem feito, e quando está no modo robô também fica muito parecido com o que a gente tinha no desenho G1 clássico. Então, para mim tá perfeita essa figurinha aqui, recomendadíssima aí se você não se importa com figuras KO, né, com figuras knockoff aí de Transformers, porque esse universo de Transformers é enorme, não apenas de figuras oficiais licenciadas da Hasbro, mas também do pessoal aí de outras empresas que fazem figuras não licenciadas e muitas vezes fazem serviços muito decentes, que é o caso aqui desse Bumblebee aqui, que eu recomendo com certeza. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse nosso vídeo. Se esta é a primeira vez que estão nos visitando, sejam muito bem-vindos. Inscrevam-se aqui no nosso canal para acompanhar as nossas postagens. Nós temos vídeos, reviews de figuras de ação toda semana aqui no canal, de várias linhas, Transformers inclusive. A gente está começando aí uma série de vídeos de Transformers, fazendo reviews aí das figuras que eu estou adquirindo aqui para a minha coleção. Então, se você curte Transformers, com certeza vai se encontrar aqui no nosso canal também. Já temos alguns vídeos aí e tem outros por vir também. Então, conto com a ajuda de vocês aí, com a presença. Se além de deixar a inscrição, deixa um joinha também, deixa um comentário aí, compartilhe com seus amigos, que todas essas interações aí fazem o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo é legal, é relevante e que merece ser compartilhado aqui dentro da plataforma. Vou ficando por aqui, agradecendo quem pôde nos acompanhar até esse momento, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!